Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 26º domingo do tempo comum, o evangelho que é proclamado em nossas liturgias é o de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículo 38 e seguintes. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem expulsando demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. No Evangelho deste domingo, Marcos narra que João viu alguém que expulsava demônios em nome de Jesus. Imediatamente vai até Jesus e relata o que ele viu, dizendo que tentou impedir aquele homem, porque a pessoa que fazia aqueles milagres não fazia parte do grupo dos discípulos. João era discípulo de Jesus e ele age de modo semelhante ao discípulo de Moisés, Josué, como descreve o livro dos Números, que vê alguém profetizando no campo e disse para Moisés, assim que chegou a informação de um jovem que relata que alguém estava profetizado num campo e não pertencia ao grupo dos 70 anciãos que foram instituídos por Moisés. E Moisés disse para Josué queria calar aquele homem. E ele disse, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Jesus também diz a João algo semelhante ao que disse Moisés a Josué, que queria calar a voz daquele homem. Jesus diz para João que queria proibir a ação profética, ou que aquele homem participasse da ação de Jesus. Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. E continuou dizendo que não é contra nós, é a nosso favor. Assim percebemos, tanto no livro dos Números, quanto no Evangelho, narrado por São Marcos, Jesus, tal como Moisés, não pensa de forma exclusivista, destacando aquelas pessoas que não pertencem ao grupo dos discípulos. Ao contrário, há muitos discípulos que não estão incluídos na forma ordinária. Há muitos que atuam em nome de Jesus de forma extraordinária, mas que também deve ser reconhecida a sua legitimidade. Fazer o bem, não há nada que proíba uma pessoa a fazer o bem. Igualmente, assim também há, se tiver reta intenção, anunciar o nome de Jesus. E a partir do versículo 40 desse trecho do Evangelho de Marcos, que é quase a segunda parte da narrativa, Jesus inicia uma série de ditos sapienciais e ressalta que até o simples ato de dar um copo de água aos discípulos será recompensado. Como também alerta sobre a gravidade do escândalo. Ai de quem escandalizar os pequeninos, afirmando que seria melhor para tal pessoa ser lançada ao mar com uma pedra amarrada no pescoço do que causar escândalo. Depois, Nosso Senhor apresenta 3 casos de pecado que o discípulo pode vir a cometer e que deve sempre evitar, pela raiz, seja pecados cometidos com as mãos, com os pés ou com os olhos. E ele conclui dizendo que se alguma parte do corpo leva ao pecado, é melhor cortá-la do que entrar na vida eterna sem ela, do que tendo estes membros ser inteiramente jogado no fogo do inferno, fogo que não se apaga e o verme nunca morre. A mensagem central do Evangelho nos leva a refletir sobre o espírito do acolhimento e a busca por uma vida livre de escândalos e pecados. Jesus corrige a atitude exclusivista de João, que tentou impedir um homem de expulsar demônios porque ele não fazia parte do grupo dos 12. Assim, Nosso Senhor rejeita qualquer sectarismo, mostrando que o bem pode ser feito por qualquer pessoa de boa vontade, mesmo que não pertença formalmente à instituição, ao grupo fundado por Jesus, dos discípulos que os seguiam. E esta lição é atual e nos chama a abrir o coração para acolher todas aquelas pessoas que agem em nome do bem, sem colocar preconceitos ou barreiras. Em nossos dias, muitas vezes podemos nos sentir inclinados a julgar ou excluir quem não está diretamente ligado à nossa fé ou à nossa igreja. E, no entanto, o Evangelho nos desafia a ver o bem em todas as suas formas e a apoiar aqueles que de algum modo contribuem para um mundo melhor.
E Jesus também no Evangelho faz um alerta contundente sobre o perigo de escandalizar os pequeninos, ou seja, aqueles mais vulneráveis e frágeis na fé. E o escândalo aqui não se refere apenas a um mau exemplo, mas a qualquer atitude que possa afastar essas pessoas do caminho da fé, que possam afastar essas pessoas de Cristo. Por isso que o cristão é convidado a viver de maneira que sua vida não seja um obstáculo para ninguém. O primeiro modo de evangelizar é através do nosso testemunho de vida. É através do nosso testemunho de vida que nós atraímos as pessoas até Cristo. Se pode anunciar Jesus com as palavras, porém, se o testemunho vai noutra direção, aquilo que fazemos com a voz, com a palavra, as nossas ações destroem. Por isso a importância de não escandalizar. O escândalo afeta o corpo místico de Cristo, afeta a igreja inteira, embora seja a ação de um indivíduo. Só pelo fato de ser da igreja, aquele indivíduo que comete o escândalo afeta toda a comunidade e traz um dano terrível. Por isso que nosso Senhor fala que escândalo vai sempre haver, mas ai daqueles que cometem escândalo. Melhor para essa pessoa fosse lançado fora com a pedra amarrada no pescoço. E por fim, ao falar sobre cortar as partes do corpo que nos levam ao pecado, Jesus usa uma linguagem metafórica para enfatizar a importância de eliminar pela raiz o mal em nossas vidas. É claro, isso não significa arrancar os órgãos ou os membros do corpo, mas retirar pela raiz aquela situação que nos leva a pecar. De forma que Jesus quer que o seu discípulo arranque a causa do pecado, seja a ganância, seja qualquer outra situação, seja o pôr-se no caminho errado, o olhar de cobiça ou aquele desejo perverso. Desse modo, para sermos bons e verdadeiros discípulos de Jesus, capazes de anunciar a sua palavra, nós somos convidados a romper com as estruturas injustas e perversas que nos conduzem ao pecado. Em nossos dias, somos chamados a romper com as estruturas e hábitos que nos afastam do amor de Deus e da vida plena que Deus nos oferece. A mensagem do Evangelho, portanto, nos convida a uma revisão profunda de nossas atitudes. De um lado, saber acolher com generosidade aqueles que fazem o bem, sem entrar em disputa, sem ver como fosse um rival, mas como alguém que está somando. Não é contra, portanto, é nosso favor. E evitar qualquer tipo de escândalo, bem como se trabalhar para eliminar de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Jesus e do caminho do bem. Assim, nós podemos ser verdadeiros discípulos, vivendo de acordo com os valores do reino. Quem vos der um copo d'água, porque sois de Jesus Cristo, há de ter sua recompensa, há de ter sua recompensa. Feliz de quem pensa no pobre e no fraco, o Senhor o liberta no dia do mal. O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra. Quem vos der um copo d'água, porque sois de Jesus Cristo, há de ter sua recompensa. Há de ter sua recompensa. Deus irá ampará-lo em seu leito de dor. Ele vai transformar a doença em vigor. Eu digo, meu Deus, tende pena de mim. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós. Quem vos der um copo d'água, porque sois de Jesus Cristo, há de ter sua recompensa. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
Geralmente, nós enfatizamos o aspecto negativo da solidão. Como canta a Silvio Valença, a solidão é fera, a solidão devora, personificando-a como uma força avassaladora e feroz, que permeia tudo e está presente em tudo. Está presente no cosmo, no silêncio, na escuridão da noite e até nas ruas, onde a vida aparentemente vibrante pode ser substituída por uma sensação de vazio. E na solidão o tempo se arrasta, causa o descompasso no coração, causa um vazio, uma dor emocional que experimenta aquele que vive a solidão. A solidão pode se manifestar em qualquer lugar, não apenas quando a pessoa está longe da presença de outras pessoas. Ela pode se manifestar justamente nesses lugares superpovoados, como no anonimato das grandes cidades e no distanciamento emocional dos conglomerados urbanos, onde, apesar da proximidade física entre as pessoas, elas amargam o isolamento e a indiferença. E nem mesmo a busca superficiais por interações contínuas através das redes sociais e das conexões digitais consegue preencher o vazio existencial. A solidão devora. Apesar dessa visão sombria, a solidão possui um lado positivo, que pode ser cultivado. Ela é necessária, a solidão, na introspecção e no autoconhecimento. Os místicos veem na solidão um caminho para a conexão com o divino, com o próprio eu. Por isso é hábito, na tradição cristã, o deserto, que é uma solidão voluntária, positiva, criativa. No âmbito filosófico, um filósofo alemão, Nietzsche, em particular, ele reconhece os desafios da solidão, mas a exalta como uma virtude moral e um antídoto contra o conformismo. Para ele, a solidão torna-se fecunda, funcionando como uma ferramenta de transformação pessoal, de autossuficiência e criação. Portanto, assim compreendida, a solidão não é um estado de isolamento que deve ser temido, mas uma condição essencial que deve ser buscada para a liberdade interior e o florescimento espiritual. Segundo Nietzsche, a solidão é fundamental para a autenticidade, para viver de forma autêntica e a criação de novos valores. Por isso ele critica o modo como a vida em sociedade distrai os indivíduos com suas exigências diárias, impedindo o silêncio necessário para o amadurecimento. Em um livro seu chamado Aurora, ele critica os que habitam as grandes cidades, se perdem nos ruídos e nas distrações da vida pública, dos eventos públicos, impedindo a verdadeira produtividade. Somente na solidão, longe das influências externas, é que os indivíduos podem cultivar suas próprias ideias e alcançar uma profundidade autêntica. A solidão, segundo Nietzsche, é uma forma de resistência à massificação. O homem receoso não sabe o que está só, e há sempre o inimigo atrás de sua cadeira. Essa metáfora do homem que receia a solidão, que não consegue estar só, porque vê o inimigo por toda parte, sugere que aqueles que projetam seus medos internos no ambiente ao seu redor impossibilitam uma verdadeira experiência de solitude. E esse medo, estar só, impede o indivíduo de enfrentar a si mesmo e de experimentar uma introspecção autêntica. A solidão, em vez de ser uma experiência negativa, é uma oportunidade para o crescimento pessoal e a liberdade interior. Para os que temem a solidão, ela parece insuportável, pois a ausência de distrações o esforça a confrontar os seus próprios medos, o seu verdadeiro eu. Geralmente, a tendência nossa é fugir, é justamente ficar sempre na superfície. E, no entanto, é justamente na solidão que o indivíduo se distancia das pressões sociais e pode reconquistar o seu eu, o verdadeiro eu, e produzir novos valores. Embora a solidão pode trazer tédio e desalento, oferece uma oportunidade ímpar de acessar o próprio interior
e de nos proporcionar momentos de recolhimento comparáveis a uma poção tonificante retirada do próprio íntimo. Diz Nietzsche: quem se entrecheira totalmente contra o tédio, entrecheira-se também contra si mesmo, e nunca lhe será dado beber a mais tonificante poção de seu próprio manancial íntimo. Fugir da solidão, fugimos desse momento que nós podemos ter, momento de graça, de gozar daquela poção tonificante que vem do nosso interior. A solidão também é uma resposta à alienação que a vida em sociedade pode causar. O homem, quando imerso na multidão, acaba vivendo como os outros e perde a sua autenticidade. Ao se isolar no deserto, ele recupera sua bondade e reencontra sua verdadeira essência, longe das influências superficiais que permeiam a sociedade. A solidão, nesse sentido, é uma fuga da massificação. É por isso, diz Nietzsche, que eu vou para a solidão, para não beber das cisternas que estão dispostas para todos. Tenho, então, necessidade do deserto para voltar a ser bom. Enfim, a solidão é um meio necessário para a reconexão com o nosso próprio eu, com Deus, e é também uma fonte de força criativa. Nós que fatalmente convivemos, somos chamados a algum momento a conviver com a solidão, não a temamos, mas saibamos aproveitar positivamente desses momentos que estamos sós, ou que, paradoxalmente, no meio de tantas pessoas, sentimos esse profundo vazio interior. Aqui é o aspecto negativo da solidão. No aspecto positivo, a solidão é o evento de graça, porque é um momento de conexão com o próprio eu e com Deus, buscando sempre a profundidade da nossa própria personalidade. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.